Olá a todos, o meu nome é Marcos Boldrini. Esse aqui é o canal vinculado ao blog Deus, Terra e Humanidade. E aqui eu vou comentar do texto cujo título é Os Frutos dos Livros Maus. E livros maus aqui está entre aspas, porque é uma citação que não é minha, mas um termo que eu utilizei para completar o nome do título. Bom, nesse texto aqui eu utilizo de um aforismo, uma passagem do escritor Chesterton, escritor inglês, que morreu ali no final da década de 1930, um livro que ele escreveu chamado The Defendant. Eu não li o livro, apenas recebi a citação e fiz uma reflexão em cima dessa passagem que diz o seguinte, afirma o Chesterton: é a literatura moderna dos educados e não a dos ignorantes, que é agressiva e declaradamente criminosa. Bom, dos apelidos do escritor inglês é Príncipe dos Paradoxos, quer dizer, ele se utiliza de termos ou ideias aparentemente contraditórias, mas que fazem sentido num mesmo conjunto, numa mesma frase ou num mesmo enunciado. Ele está dizendo aqui que, na verdade, são as ideias novas, ideias modernas, que trazem problemas e não as mais antigas. Então, quando ele fala aqui que a literatura moderna dos educados que é criminosa e não dos ignorantes, ele está dizendo o seguinte, que são as novas ideias, as novas ideologias, que na época começavam a ganhar já força na Europa. E aqui eu penso basicamente no movimento comunista, que já estava tomando corpo na Europa, e 16 anos depois desse livro dele se estruturaria num poder político na Rússia, né, e também o fascismo, que ia aparecer depois no Entre Guerras, né. Bom, qual é a ideia aqui dos livros maus? Livros maus é um termo que eu peguei das palavras de Nossa Senhora de La Salette na aparição que ela teve em 1846, na localidade de La Salette, na França. E nesse episódio aí, que é reconhecido pela Igreja Católica, pelo menos a igreja local, né? Existe uma devoção popular em torno de La Salette. Nossa Senhora, entre tantas outras coisas, traz o seguinte alerta, de que no futuro o homem, muito brevemente, iria publicar livros maus. Os livros maus abundarão na terra, e assim como também os espíritos malignos abolirão a fé pouco a pouco. Eu peguei duas ideias dela que estão no mesmo enunciado, e coloquei aqui nesse trecho do texto. O que ela está dizendo aqui? Que livros maus, ou seja, são ideias, pensamentos humanos, né, teorizados, refletidos, né, contemplados, que são contrários à lei divina, portanto à vontade divina, e aqui não falo que sejam livros antirreligiosos, né. Vou dar um exemplo aqui, até mesmo aqui eu cito depois até o livro do Hitler, né, o Minha Luta. Eu não li o livro, mas conheço um pouco do conteúdo já por terceiros, né, de que ele teoriza ali as ideias dele sobre a questão racial, o problema judaico, né, a questão dos eslavos, enfim, a contaminação, entre aspas, né, da raça ariana, raça alemã, germânica, né, ou seja, são perversões, são ideias pervertidas que trariam desgraças para o mundo, né, e nessa mesmo enunciado dela, ela comenta sobre a abolição da fé no mundo. Quer dizer, existe uma associação entre as ideias erradas e a apostasia em massa, que é o que nós estamos vendo hoje, inclusive. Bom, o livro, todo mundo sabe, são palavras escritas, certo? E se a gente for, por exemplo, ter uma encíclica chamada Deus e Amor, do Bento XVI, lá de 2007, se não me engano, 2006, 2007, que foi a primeira encíclica do Bento XVI, quando ele faz uma reflexão sobre a fé. Aí ele dá o exemplo dos profetas antigos, do Antigo Testamento, né, que recebiam as palavras de Deus, né, como por exemplo os 10 mandamentos. E ele diz o seguinte: a fé é aquilo que vem a nós, essa é a ideia, na verdade, não é a frase dele, mas a fé é uma coisa que vem a nós, frequentemente algo transmitido pelo ouvido, pela palavra falada mesmo, e que nós retemos. Quer dizer, quando a gente ouve alguma coisa que não é importante, ela passa e a gente esquece. É como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Quer dizer, a palavra falada, ela tem o poder, né, de nos direcionar para certas atitudes, se a gente julga como digna de confiança. E confiança é fé. Confiança é entrega, é tu aceitar
e seguir aquilo que lhe é apontado. Então, agora indo para os livros, o que acontece? Os livros têm esse poder também. Se ele é persuasivo, se por alguma razão ele se torna para ti compatível com a tua vida ou com as tuas ideias já pré-concebidas também, nós tendemos a nos abraçar as ideias que estão ali colocadas nas folhas de papel, né? Então, quando a passagem de Nossa Senhora na aparição, aí na metade do século XIX, fala dos livros maus e da perda da fé, ela está relacionando, né? A gente pode, isso é uma interpretação possível que eu fiz, inclusive, quando eu li a passagem, porque eu lembrei do termo livros maus. É possível aí deduzir uma relação entre ideias erradas e acreditar em coisas erradas que são incompatíveis com a revelação divina e, portanto, a perda da fé em Deus. Né? Todo mundo sabe que um dos grandes livros de impacto no século XX, não é do século XX, é do século XIX, é o Manifesto Comunista do Marx e Engels. Né? É a partir do Manifesto Comunista, principalmente, que é um livro muito ativista, é um livro que te instiga a ação. A frase começa dizendo o seguinte, a primeira frase do livro: um fantasma ronda a Europa, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. E com o tempo ele vai anunciando alguns pontos de ação, de iniciativas, de ação de princípios, né? Entre eles, por exemplo, abolir a família, abolir a propriedade privada, todas como expressões da sociedade burguesa, que é por si mesma má, segundo o Karl Marx, né? No Manifesto Comunista. Passada 2 gerações, portanto a terceira geração de marxistas, nós vamos chegar em Lenin e Trotsky. E o Lenin, o que ele faz? Ele transforma os intelectuais em revolucionários. Ele coloca na ativa a ideia do Marx de não interpretar, mas transformar o mundo. Ou seja, não são os proletários que vão fazer a revolução na Rússia e no resto do mundo, mas os intelectuais, ou aqueles que o Paul Johnson vai chamar ali no livro Tempos Modernos, né, de políticos profissionais, os caras que ficam 100% do tempo em cima da política apenas, como ativistas. Né? E essas pessoas entram no ativismo por quê? Porque são doutrinadas, porque querem se entregar de coração a alguma ideia, a alguma causa que já foi pensada previamente por alguém. O livro vermelho também é um livro como o Manifesto Comunista, só que ele é aplicado à China. Né? E o Mao Tse-tung também ele faz essa instigação à revolução na China, transformar a China num país comunista e resgatá-la para ser o centro do mundo, enfim, acabar com o imperialismo, aquelas coisas todas. Né? E vai ser as ideias do Mao Tse-tung que vão se espalhar para o Peru, por exemplo, com o Sendero Luminoso, que foi um grupo extremamente violento, ainda ativo. Ainda existem alguns grupos menores ligados ao antigo Sendero Luminoso. Né? O Sudeste Asiático, no Vietnã, vai ter eles também ali na África. Né? E assim por diante. Citei o caso também do Hitler, né? O Minha Luta, que ele é por si mesmo auto-evidente. Na verdade, os nazistas não pensaram tudo a partir do Hitler. A ideologia ela foi se construída com o tempo um pouco, mas o Hitler era o cara que centralizava tudo nele. Então ele foi o líder político, ele foi o principal idealizador do movimento nazista, ele foi o cara que fundou o movimento, né? E governou praticamente até o fim do Reich, que era para durar 1000 anos, durou 12 e só deu merda, né? Como a gente sabe. E se a gente vê hoje, né? Se a gente pegar essas ideias que circulam hoje sobre são ideias relativistas, e o próprio Bento XVI que eu citei antes, logo no início do pontificado dele, lá no primeiro ano de 2005, fala da ditadura do relativismo. Por que ele alerta sobre isso daí? Porque essa é a mentalidade predominante do mundo moderno. E isso só vem porque existem teóricos, pensadores, existe uma cultura criada, que não é só na literatura, mas também nas artes, no cinema, né, na estética, né, que acaba por denegrir, pulverizar aquilo que era tradicional, né, ao longo do tempo. Eu trago aqui também o livro do Julien Benda, chamado A Traição dos Intelectuais, que é um livro de 1927, portanto ainda quando o Churchill estava vivo, né, fazia 10 anos que os comunistas tinham tomado o poder na Rússia, né, e o Benda, inclusive, cita, ele chega a citar, não dá ênfase, mas chega a citar ali os marxistas rapidamente, mas dá muita ênfase aos movimentos nacionalistas, aos fascistas que estavam tomando corpo nessa época, isso é 6 anos antes do Hitler chegar no poder na Alemanha. O Benda diz o seguinte: os intelectuais que deveriam ter uma
contemplação e uma reflexão e um estudo desinteressado da realidade traem esses princípios, que é o que? A busca da razão, da justiça e da verdade, e desvia a sua atividade para fins práticos. Então, o político profissional do Paul Johnson vai aparecer aí. Quer dizer, por trás do político profissional existe o teórico, o ideólogo, que coloca nele as suas energias, as suas vontades para que o político faça a sua vontade no mundo. Então, quando Lenin faz a revolução na Rússia, claro que as ideias são deles. Eu não conheço as obras de Lenin, né? Eu sei por terceiro sobre a estratégia dele, mas ele bebe do Karl Marx, bebe do Engels, quer dizer, bebe dos teóricos, e também, não só do Marx e do Engels, como também aqueles que o Perry Anderson tem um livro chamado História do Marxismo Ocidental. Ele conta ali a trajetória do marxismo no Ocidente. Existe uma segunda geração de marxistas, depois do Marx e Engels, que é o suporte teórico da terceira geração do Lenin, né? Quer dizer, por trás do Lenin existe toda uma carga, uma tradição, por assim dizer, que vai ser colocada em prática. Não só na Rússia, como no mundo inteiro. Na China, o Partido Comunista de 21, os soviéticos no ano seguinte, pelo menos, já estão lá oferecendo know-how, estratégia, armas, para que tomem poder no país depois de 25 anos, 27 anos de luta contra os nacionalistas do Kuomintang, né? Eles fazem uma aliança por um tempo, mas depois brigam entre si de novo, enfim. Bom, voltando ao Benda, o Benda fala exatamente isso daí, que os intelectuais eles passaram não mais a querer entender a realidade que seria o lastro da cultura popular, né? Porque pensadores, livros, né, ideias vão para professores e formadores de opinião que daí passam para os seus alunos, ou seja, é de uma elite intelectual que a coisa se transforma para a massa. A nossa linguagem é a linguagem de uma elite, que vem pela imprensa principalmente, hoje, né, televisão, internet, e depois se espalha para o povão, depois de alguns poucos anos. Então, se há uma perversão nas ideias, muito duradoura, como aconteceu na Rússia ao longo de todo o século XIX, inevitavelmente isso vai mais cedo ou mais tarde gerar em serpentes desses ovos podres, que é o nosso mundo de hoje, infelizmente. Só para encerrar, antes que eu esqueça, aqui embaixo está o link, né, do texto aqui que eu falei, do blog Deus, Terra e Humanidade, Os Frutos dos Livros Maus, e também as referências citadas aqui neste vídeo. Obrigado.